Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo de hoje, peço a vocês para darem uma curtida, fazerem comentários, se inscreverem, tá? Darem sugestões, tá, gente? Para fortalecer o canal e vir novas notificações. Então, hoje o conteúdo é sobre São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais. São Francisco de Assis, Francisco, na verdade, não foi o primeiro nome dele. O primeiro nome de São Francisco de Assis, o nome dele de nascimento mesmo, era Giovanni, tá? Que em português significa João. A tradução em português é João, tá, pessoal? Daí, depois, com o tempo, o pai dele foi viajar para a França com ele. Não se sabe por que o pai dele mudou o nome dele para Francisco, tá? Em italiano seria Francesco, porque São Francisco de Assis era italiano. Tanto que Assis não era o sobrenome dele, é a cidade onde ele nasceu na Itália. Ele nasceu que ano? 1182, tá? Em Assis, que é na Itália, tá, pessoal? Então é assim, ele era filho de Pedro Bernardone, que era um rico comerciante, um grande negociante, tá? E Pia, que é o nome da mãe dele, de família nobre da Provença, tá? Na juventude, São Francisco, ele era o típico filhinho de papai, tá? Só queria se divertir, não queria trabalhar, não era chegado aos estudos, tá? Ele só queria diversão todos os dias. Esbanjava muito, tá? Esbanjava bastante a riqueza, tá, gente? Bastante. Era namorador também, né? Tudo isso. É o típico filhinho de papai que, né, não quer trabalhar, não estuda, só quer diversão, né? E tem tudo do bom e do melhor. E com o tempo, lá por volta dos seus 20 anos, teve uma guerra que começou entre as cidades de Perugia e Assis, tá, gente? Daí depois ele queria combater em Espoleto, entre Assis e Roma. Só que daí ele ficou doente, tá? Ele ficou enfermo, tá? Até se ouve falar que ele ficou preso, um ano preso e ficou doente. Daí o pai dele, o senhor Pedro Bernardone, foi lá na prisão, lá, né, foi batalhar a liberdade do filho dele, né, negociou com o pessoal lá tudo e conseguiu, tá? E a partir daí, ele tomou uma decisão, tá, gente? Ele tomou uma decisão de servir aos doentes, tá? Ir nos hospitais e servir aos doentes. Ele doava as próprias roupas e o dinheiro que ele tinha também, né? A riqueza que ele tinha também a essas pessoas doentes e pobres, tá? Até que um certo dia ele
estava numa igreja, a igreja de São Damião, lá da cidade de Assis, tá? Rezando, tá? E como ele era uma pessoa que tinha visões, tá? Volta e meia ele tinha visões, alguma voz falando para ele, Francisco isso, Francisco aquilo. Ele sempre tinha visões. Isso aí começou desde que ele foi preso e doente. O que ele teve, que ele pegou? Dizem que foi tuberculose ou malária. Eu acredito que foi mais tuberculose, no caso dele, tá? Mas tuberculose mesmo, tá? E ele tinha visões, daí ele teve uma visão do crucifixo falando com ele, dizendo: Francisco, repara a minha casa, pois olhas o que está em ruínas. Tipo assim, dizendo para ele que a igreja estava em ruínas, que ela precisava ser reformada. Daí o que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha, tá? De riquezas, tanto roupas, que ele tinha roupas luxuosas, de tecidos caríssimos, tá? E outras coisas, acessórios de ouro, né? Tudo isso aí. E levou o dinheiro dessa venda que ele fez, de tudo que ele tinha, para o padre da igreja São Damião, tá? E pediu permissão para viver lá na igreja, o padre. O padre aceitou, tudo bem, tu quer viver aqui, tudo bem. Já nessa época ele estava com 25 anos de idade. O pai dele, o pai de Francisco, quando descobriu, ficou furioso. Ele não queria saber do filho na igreja, tá? Na verdade, o pai dele não queria saber dele ser um sacerdote, tá? O pai dele queria o quê? Que ele fosse um comerciante igual o pai dele, tá? Não um sacerdote. O pai dele não queria isso. O pai dele ficou furioso e pegou ele lá trouxe ele da igreja para casa, tá? Agrediu ele, bateu nele. Nessas épocas, os pais tinham essa liberdade, até com o filho adulto, de bater no filho, quando eles não gostavam de algo assim que eles achavam grave, tá? Isso aí naquela época, né, era normal, né? Sim, né? Tá? Bateu nele, até acorrentou ele pelos pés. Olha só que o pai dele acorrentou ele para ele não sair de casa, ficar em casa, lá no quarto dele. Daí a mãe do São Francisco, né, esperou o pai dele sair de casa para libertar ele, tá? Soltar ele. A mãe dele não queria ver o filho dela acorrentado, preso no quarto, tá? Tipo assim, se ele quer, né, fazer parte da igreja, deixa, né? Ele era já um rapaz, um homem, 25 anos de idade, né? Não era mais um garotinho. Ele já estava na idade de decidir, mas o pai dele, né, já pensava diferente. Ele queria ter um filho igual a ele, um comerciante, um negociante, um empresário, tá, gente? Não queria um filho sacerdote, de jeito nenhum. E o pai dele foi novamente, daí o São Francisco de Assis voltou lá para a igreja, tá? E o pai dele foi novamente atrás dele lá. Foi novamente lá, furioso. Assim, E São Francisco não quis voltar para casa. Ele disse que o lugar dele era ali, na igreja São Damião, tá? Não em casa.
tá? Que ele estava decidido, ele queria mudar de vida, ele queria ter outra rotina, que aquela vida que ele estava levando não era mais para ele, tá? Daí o pai dele foi e disse para ele: então tu vai ter que renunciar toda a tua herança. E Francisco então, assim, renuncio a minha herança. Não vai me fazer falta nenhuma. Se o teu problema é as riquezas, para mim não é problema. Eu quero ficar aqui. É isso que eu quero. Tá? E o Francisco de Assis tirou até a roupa do corpo dele e deu para o pai dele. Tá? Tipo assim, as roupas são tuas, né? Então, ó, não me pertence mais. Vou devolver até as roupas, tá? Deu lá, ficou nu, né? E disse para o pai dele: até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso que estais no céu, tá? Ele, tipo, ele largou um desaforo pro pai dele, ele, tipo assim, agora nós não temos mais nada em comum. Tipo, ele renunciou tanto a herança como, né, o próprio pai dele. Ele não quis saber do pai dele, tá? Não quis saber. Daí, São Francisco de Assis, como não tinha mais riquezas, né? Daí, para continuar lá reformando a igreja, ele pedia esmola, lá em Assis mesmo. Tipo, doações, né, gente? Ele pedia doações. Tinha pessoas que davam, tá? E ele conseguiu. Ele conseguiu bastante doação, tá? E começou a reformar. Daí que ele terminou de reformar a igreja São Damião, ele começou a reformar a igreja de São Pedro. Daí, depois de terminar a igreja de São Pedro, ele foi morar numa capela chamada Porciúncula. Porciúncula, aonde que era essa capela? Fazia parte da abadia de Monte Subiaco, tá? Que era cuidada pelos beneditinos. Quer dizer o quê? O quê? Desculpa o português assim, eu vou meio que enrolando meu português, tá, gente? Não adianta. Quem foi líder ali de Monte Subiaco? São Bento, tá? Antes dele, tá? Os beneditinos são de São Bento, tá, gente? E até hoje existe o Monte Subiaco, é tipo de uma cidade, algo assim. Eu fui ver as fotos. Gente, é lindo o Monte Subiaco, até virou ponto turístico lá. O templo deles lá, dos beneditinos, tem até hoje, se eu não me engano, tá, gente? É muito bonito. Ali o Monte Subiaco, onde fica o templo, é numa montanha que é bem lá no alto. Eu não sei como é que eles conseguiram construir. Eu não sei nem como que se sobe aquilo, tá? Que eu vi em fotos isso aí. Eu fiquei curiosa em ver esse lugar. E ele é ponto turístico, tem outras construções em pedras lá. É muito bonito o Monte Subiaco. É lindíssimo, gente. Tá? Quem tem assim, gosta muito de viajar no exterior, assim, em Itália, né? É muito lindo esse lugar, tá, gente? E não é muito comentado assim.
As pessoas que eu conheço que costumam viajar bastante, nunca vi nenhuma delas falar desse lugar. Mas é muito bonito, lindo, lindíssimo, tá? E, assim, tinha uma missa que ele foi lá, né? Que daí e tinha um trecho do evangelho que dizia assim: Ide a pregar, dizendo: o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuas ouro, nem duas túnicas, nem sandálias. Daí o São Francisco de Assis levou muito a sério, né, esse trecho aí, tá? Ele tanto é que ele tirou as sandálias, tirou o cinturão da túnica e ficou só com a túnica, mais nada. Ele andava de pé no chão, ele andou de pé no chão até o fim da vida dele, tá, pessoal? É. Daí começou a surgir a fundação dos frades, com um tempo, que foram as fundações dele, que são a Fundação dos Frades Menores, que é o OFM, Nova Ordem Religiosa de São Francisco de Assis, e Ordem Segunda dos Franciscanos, que é a ordem que daí, quando surgiu essa ordem, apareceu a Santa Clara, que era uma jovem de 17 anos, que quando conheceu São Francisco de Assis e acompanhou a pregação dele, ela ficou muito encantada e ela quis fazer parte dessa ordem, tá, pessoal? E ela era filha do Conde de Sasso Rosso. Ela era de família também muito rica também, tá? Mas ela quis seguir esse mesmo rumo de São Francisco de Assis, tá? E ela fez parte dessa ordem e Francisco foi seu guia e pai espiritual. Assim, pai espiritual, vamos dizer, como o protetor dela ali, no caso, né? Que orientava ela nas orações e tudo, e nos ensinamentos religiosos, tá, pessoal? Depois dela veio a Inês, que é irmã dela, e depois da Inês, a Beatriz, tá? Daí que essa ordem também era chamada as Clarissas, por causa das três jovens. Acredito eu que depois delas vieram mais jovens, moças e mulheres também fazer parte dessa ordem, tá, pessoal? Como São Francisco de Assis, ele tinha, assim, às vezes ele se sentia tentado aos prazeres carnais. O que ele fazia? Ele próprio se castigava, assim, até tem uma das histórias que ele deitava em cima da neve gelada, nu, tá? E uma outra história que se atirou num monte de espinho, para tirar essa tentação que ele tinha. Porque quando ele era bem novo, bem jovem, garoto, ele era bem namorador. Ele tinha esse, mas assim, com o passar do tempo, ele amadurecendo, ele foi, né? Ele foi se lapidando, né? Vamos dizer assim. Ele se castigava,
tá? Para não, né, chegar a vias de fato, né? Até ele, na cabeça dele, né, pessoal? Ele era assim. E ele era muito humilde, tá? Ele não se considerava digno do sacerdócio, tá? Tanto que ele chegou a receber o diaconato só, tá? Que ele não se achava tão digno de sacerdócio. E ele era muito discreto, não gostava de chamar atenção, tá? Aquela coisa, chamar a atenção das pessoas, tá? Ele era bem discreto, tá? E São Francisco de Assis, ele gostava muito dos animais, muito mesmo. Muito, muito, muito. Ele tinha uma proximidade muito grande com os animais, com a natureza. Assim, ele conversava com os passarinhos, gostava de cachorro, tá? Assim, ele gostava dos animais em gerais. Ele tinha muito amor, tá? Pelos animais. Assim, não é à toa até que ele é considerado padroeiro dos animais. Com certeza, eu não duvido que ele cuidava dos animais doentes até. Tá, gente? Até eu tenho uma imagem muito bonita dele, mas muito linda, tá? Aqui, dele com um cachorro, tá? Ó. Olha que coisa linda essa imagem, tá? Ele dando carinho no cachorro, né? Muito bonita essa imagem. Eu olhei assim, imprimi, porque ali isso aqui dá para fazer até um quadro, pegar uma moldura, botar um vidro aqui, um quadro, é lindo. Isso aí dá para fazer um quadro, uma moldura. Quem é, assim, se conhece alguém que é devoto a São Francisco de Assis, fazer até um quadro. Isso aqui dá para a pessoa que é devota. Que é muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Olha só. Imagina uma moldura, tá? Um vidro aqui. Maravilha, tá? Não precisa estar gastando dinheiro, né? Faz ali, compra uma moldura. Moldura custa pouco, tá? Fica lindo, tá? Para dar de presente. Eu achei lindo isso aí. Tá? Até vou fazer uma moldura para mim com essa imagem aí, que é muito lindo. Tá? E 2 anos antes da morte dele, tá? Na companhia de alguns frades dele, tá? Ele, lá em Alverne, ele pôs em oração. E lá ele teve uma visão forte que foi de um anjo, tá? Foi de um anjo, tá? E parece que ficou com marcas no corpo. Não sei como é que foi a história, uma história bem confusa até. Mas ele teve uma visão, ele sempre tinha visões. Sempre, sempre, sempre. Tá? E assim, daí, no verão de 1225, ele estava muito doente. Tá, gente? Daí o cardeal Ugolino e o irmão Elias o levaram no médico do Papa, na época, tá? Henriette. E São Francisco de Assis perguntou para eles
o que estava havendo e tal, assim. Olha, eu tentei achar qual foi a doença que ele até faleceu, eu não consegui, pessoal, sinceramente. Não sei se esconderam esse fato aí, não sei. Tá? E disseram para ele que restava algumas semanas de vida. Mas pelo que eu vejo, ele durou quase um ano, tá? Quase um ano. Tá, gente? Eu não sei, de repente ele teve um câncer, tá? Algo assim, tá? Daí, como eles falaram para ele que restaria para ele algumas semanas de vida, ele falou bem assim: bem-vinda, irmã morte. Tipo, ele sabia que ele já estava perto já de falecer e aceitou de boa, tá? Tá certo até porque todos nós um dia vamos partir daqui, né? Para melhor, né? Ou para pior, isso aí depende de cada pessoa, né? Gente, mas uma coisa é certa. Qualquer hora, qualquer dia, cada um de nós vai, ó, não vai estar mais aqui, né? Pode voltar numa outra vida, mas vai chegar uma hora que o corpo, essa matéria não vai estar aqui mais. Isso aí é certo, tá? Daí ele pediu para ser em seguida levado a Porciúncula, tá, gente? Onde é lá em Subiaco, tá? Ele faleceu no dia 3 de outubro de 1226. Por isso que eu falei que eu acho que ele durou quase um ano. Pelo menos alguns meses, tá? Mas eu acho que ele durou quase um ano, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Com menos de 45 anos. Se bem que eu vi aqui, é menos de 45 anos. Tá. Ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos. O porquê eu não sei. Tá? Por que ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos? Tá? Ele se achava tão indigno, que ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos. O que é? O que tem no cemitério dos criminosos? Ali são corpos de pessoas que cometeram delitos de vários tipos, né? Gente, eu não tenho nem que comentar os detalhes, né? Mas é óbvio que eles não levaram o corpo dele no cemitério dos criminosos. Capaz, isso aí não. Levaram ele em uma procissão à igreja de São Jorge em Assis, tá? É a mesma coisa que fizeram com Santo Antônio, quando faleceu também, teve uma procissão do corpo dele, todo a irmandade junto, tá? Foi a mesma coisa. E ali o corpo dele ficou depositado até 2 anos depois da canonização dele, tá? Em 1230, o corpo foi transferido à grande basílica construída pelo irmão Elias. Gente, tá? Que daí ele foi canonizado também pelo Papa Gregório IX. Eu já ouvi falar nesse Papa aí, tá? Esse Papa aí, esse Papa aí
Ele é, para mim, ele é bem conhecido até. E a comemoração dele é no dia 4 de outubro, e hoje é dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, tá, pessoal? E tem uma outra história aqui, tá? São Francisco de Assis, tá? Tem aqui, sabe quem é que começou com a quaresma de São Miguel Arcanjo? Quem começou? Foi São Francisco de Assis, que começou com a quaresma de São Miguel Arcanjo. Foi ele, tá, gente? Então, a quaresma de São Miguel Arcanjo é antiguíssima, tá? E foi ele, tá? Que começou com a quaresma. E eu tenho duas orações dele aqui, tá? Eu tenho a oração dos animais, né? Que é muito boa, eu faço questão de compartilhar com vocês, porque essa oração, quando o meu gato, ele estava malzinho, meio doentinho, que eu não sabia o que que era, tá? Ele estava bem ruizinho mesmo, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou ver a oração de São Francisco de Assis para fazer. Daí, o que que eu fiz? Eu posicionei uma mão, minhas mãos, e fiz essa oração. Não demorou muito, horas depois, de noitezinha, meu gato estava melhor. Ele estava com um machucadinho bem pequenininho, que eu acho que ele se machucou num cacto, tá? Que tem um espinho comprido assim, e a ponta daquele espinho ele tem uma toxina que quando pega na gente, no bicho, assim, ele fica ali durante um bom tempo, aquela toxina, e machuca, tá? É tipo num veneno, algo assim, tá? Que tem a ponta daquele espinho. É um cacto que tenha um espinho assim, desse tamanho, assim, ó. Desse comprimento, tá, gente? Eu tenho no meu pátio, eu acho que ele se machucou. Ficou meio mal por causa desse espinho, tá? Daí o ferimento apareceu, saiu aquela... Começou a sair tipo uma água do ferimento, algo que estava meio... Daí eu passei de uma água oxigenada por cima, desinfetar. E deu, não fiz mais nada, tá? Porque eslambe em cima e a saliva, ela ajuda a limpar. A saliva, ela ajuda, tá? E ele começou a melhorar. Foi desde que eu fiz essa oração, tá, gente? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Oração de São Francisco de Assis aos animais. Senhor, que neste momento tua bênção chegue até... Daí diz o nome do animal, tá, gente? E como um milagre, ajude-o a curá-lo. Porque, Senhor, tua sabedoria divina e teu poder de cura é grandioso. Sei também, Senhor, que tu colocaste no mundo os animais para nos ensinar coisas sublimes, como o amor incondicional. O que quer dizer o amor incondicional? O que está aqui está certo. É uma oração, mas está certo. Os animais, eles têm um amor incondicional. Eu tenho um gato e 2 cachorros em casa.
O gato que eu tenho, quando ele vê que alguém aqui em casa está muito doente, ele fica próximo cuidando. Os cachorros, dependendo, eles ficam tristes, tá? E vêm, querem dar carinho, amor, atenção, tá, gente? Isso é o cavalo, qualquer outro animal doméstico, né? Eles sabem dar amor aos donos, tá, gente? Por isso, assim, não judiar dos animais, tá? Não tem porquê, tá? Tem pessoas que judiam, maltratam, matam, tá? Não tem porquê, gente. Os animais, eles têm um amor incondicional, tá? Amor incondicional, tá? Eles amam os donos deles. Coisa que muito ser humano não tem, tá, gente? Então, vamos tratar bem os bichinhos. Agora, se não tem paciência com bicho dentro de casa, não pega, então. Se é para pegar e depois largar na rua, ou pior, largar lá na beira da estrada, que eu já vi na beira da estrada, cachorro, gato, filhotes de gato, filhotes de cachorro na beira da estrada. Eu fico pensando como é que a pessoa tem a coragem de largar o bicho na beira da estrada que passa caminhão, passa ônibus, passa trator, tá? Porque é uma estrada que tem terras ali, tem fazenda, tem sítio, tá? E essas pessoas que têm fazenda, têm terras grandes, tá? Elas têm às vezes tratoras, tá? Carro, caminhonete, tudo em alta velocidade. O bicho vai lá no meio da estrada, o que vai acontecer? Não preciso falar, né? Agora eu me admiro a coragem da pessoa pegar o bicho e largar na beira da estrada, tá? Filhote, eu já vi filhote, gente, filhote, tá? Em beira de estrada, tá? Largam, vou embora. É muito fácil fazer isso aí, né? Tá? Não quer animal, põe para doação, leva num pet, lá eles cobram, sei lá quanto, mas faz isso então. Não vai abandonar. Filhote, abandonar filhote ainda por cima, filhote nascido, filhote indefeso. Ah, então não pega animal. Pensa 1000 vezes de pegar um animal para trazer dentro de casa e depois largar. É muito fácil largar, tá? Muito fácil, tá? Tá, gente? Tá, é a dica que eu deixo, tá? É a dica que eu deixo. E tem outra oração, essa aí é a mais conhecida dele, que muita gente conhece. Agora eu vou ler, tá? Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que vive para a vida eterna. Amém. Tem uma parte que me chama a atenção aqui. É dando que se recebe. O que quer dizer isso? Se tu dá amor, tu vai receber amor. Se tu dá ódio, tu vai receber ódio em troca. Se tu dá discórdia, tu vai receber discórdia. Se tu dar coisas boas, tu vai receber coisas boas. Se der coisas ruins, vai receber coisas ruins. É uma moeda de troca, tá certo?
É assim que a coisa funciona, tá? Mas tem gente que não entende isso, tem gente que faz maldade, um monte, e acha que vai sair numa boa. Daí um dia acontece algo com a pessoa, ela acha que está tudo errado, que ela não merece o que ela está recebendo em troca, tá? E se queixa da vida ainda, como se ela não fizesse nada de mal, tá? É dando que se recebe, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem o meu vídeo, tá? Lembrando, dê um like, ative o sininho, se inscreva, faça comentários e dê sugestões. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Um beijão enorme. Tchau!